Inicialmente, eu queria cumprimentar o servidor Luiz Ricardo Miranda, cumprimentar o deputado Cláudio Miranda. Nós estamos aqui já há algumas horas nessa CPI e a gente tem visto hoje uma outra face do que acontece no combate à pandemia no governo do presidente Bolsonaro. Mas antes de eu entrar no debate deste momento, eu queria pedir para passar um vídeo que me deixou muito convicto do trabalho da CPI até agora e dos apontamentos que a CPI tem feito quanto ao modo como o governo tem conduzido, do ponto de vista da saúde pública, o combate à pandemia. E depois eu vou fazer as considerações sobre a audiência do dia de hoje. Por favor, o vídeo do ministro Paulo Guedes. O ano passado foi um ano muito difícil, Aumenta o som, por favor. Operava-se sob uma orientação geral, e às vezes se fala até que foi o governo que fez isso, mas não foi. O primeiro ministro da Saúde que nós tivemos, ele popularizou dentro do governo a teoria exposta para nós e que nós acreditamos e que vimos acontecer. Ele estava certo, ele falou, olha, março, abril e maio, ela sobe forte. Então, nós temos que fazer o distanciamento social, porque com o distanciamento social, ela não sobe tão verticalmente, ela vai subir um pouco mais devagar, e aí vai dar tempo de ir criando a imunidade de rebanho aos poucos. Porque se pegar em todo mundo ao mesmo tempo, explode a capacidade hospitalar. Então, a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início, dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. A ideia era, vamos aos poucos, para não, se for todo mundo ao mesmo tempo, explode a capacidade hospitalar. Bom, de apresentar essa pérola, porque mostra exatamente como o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro contribuiu para que nós chegássemos aos 509.282 mortos nesta pandemia. E até agora, a CPI tinha se concentrado no trabalho de mostrar o quão negligente e até responsável foi o presidente Bolsonaro por conduzir o país a essa trágica marca que nós estamos vivendo, por ter adotado como única medida sanitária o uso da cloroquina em detrimento de qualquer outra coisa. E eu quero também dizer que essa CPI já cumpriu grandes papéis. O primeiro deles foi a pressão sobre vacinas, que a gente passa a ter contratos assinados, a gente passa a ter algumas conquistas decorrentes dessa CPI. E hoje a gente começa a passar a limpo algumas ações deste governo e que precisa ser explicitado para a sociedade no que diz respeito à aquisição de alguns insumos estratégicos pelo Ministério da Saúde. O servidor Luiz Ricardo Miranda foi muito claro aqui. Houve uma tentativa de obrigar ele, como servidor, a dar um parecer em desconformidade com o regramento do Ministério da Saúde para que fosse autorizado o pagamento de 45 milhões de dólares numa empresa com sede, se eu não estou enganado, em Singapura, onde é mesmo? Na Singapura, se não estava enganado, e ele conseguiu impedir que fosse feita essa autorização e conseguiu impedir que fosse pago 45 milhões de dólares sem que as vacinas tivessem a certeza de chegar ao nosso país.
Agora, diante disso, a gente começa a perceber que ele passa a ser ameaçado. E nós estamos vendo que, na prática, apesar do deputado ter ido ao presidente com o servidor, que mostrou toda a forma como estava sendo conduzido no Ministério da Saúde para viabilizar um pagamento de 45 milhões de dólares, 220 milhões de reais, fora da conformidade, o presidente não tomou nenhuma medida. Portanto, o presidente da República, assim como prevaricou, assim como agiu para expandir a pandemia, no caso do combate a esse fato, ele prevaricou. Porque quem pode mais... Só para informar, senador, eu acabo de ver aqui no site do jornal O Globo, nós ultrapassamos a 511 mil óbitos no Brasil. Pois em é 6 isso. dias, 11 mil óbitos. O que eu estou dizendo, presidente, é que o presidente da República, além de ter estimulado essa expansão e ter sido o maior efeito de expansão da pandemia, promovendo e ajudando a promover e levando à morte milhares de brasileiros por acreditarem nele, ele também, neste caso, que é um caso que foi informado, foi apresentado dados, foi um deputado da sua base, foi um servidor e ele não adotou nenhuma medida. Ele prevaricou. E não venha com essa história de que o ministro, não, quem pode mais, pode menos. E ele era quem mais podia fazer naquele momento, chamar o feito à ordem e evitar. E a gente sabe também, a gente sabe que este governo foi o mesmo governo, esse presidente, nunca interferiu por vacina nenhuma, ele negou a vacina, ele não interferiu pelo kit de intubação, mas ele interferiu pela cloroquina e interferiu especificamente junto ao primeiro-ministro por essa vacina. E, portanto, ao ser procurado pelo deputado, ao invés de tomar medidas que garantissem que não ocorresse o pagamento dos 45 milhões de dólares, 220 milhões de reais, ele não tomou medida nenhuma e não fosse a segurança e a persistência do servidor, teria sido pago 45 milhões de dólares sem estar na conformidade. Agora, eu quero aqui fazer uma pergunta ao deputado, se ainda existe no Ministério da Saúde e se está, por exemplo, essa servidora que foi nominada aqui como supervisora do Luiz Ricardo Miranda, se foi nomeada pelo ex-ministro Ricardo Barros. E também gostaria de saber se o ex-ministro Ricardo Barros, ele ainda tem força no Ministério da Saúde, se ele ainda comanda espaços no Ministério da Saúde, se ele ainda continua exercendo influência decisiva no Ministério da Saúde, e se agora eu refrescando a memória de Vossa Excelência, se não foi o ministro Ricardo Barros, que é deputado federal, líder do governo, quem o presidente, a quem ou o presidente da República se referiu. Se assim, refrescando a memória de Vossa Excelência, se Vossa Excelência poderia confirmar se foi o ex-ministro Ricardo Barros, atual deputado federal, líder do governo, o deputado que ele disse ser um problema. Porque, veja, ele foi ministro, ele exerce influência dentro do Ministério da Saúde, imagino,
se ainda tem servidores que foram nomeados por ele, que permanecem no Ministério da Saúde, eu pergunto a Vossa Excelência se é fato que ele exerce influência no Ministério da Saúde, se é esse ex-ministro da Saúde, que é deputado federal, líder do governo na Câmara, a pessoa que é o problema para o presidente da República. Deixaria essa pergunta para Vossa Excelência. Senador, são perguntas que eu gostaria muito de ter a resposta e contribuir com essa comissão, que volto a dizer, há pouco, quando eu cheguei aqui pela porta da frente, de cabeça erguida, apesar das diversas ameaças, eu vim fazer o meu dever cívico de combater qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo, não interessa por quem, não tem partido, não tem ideologia. Se nós não fizermos isso, não adianta ter político de estimação. E certamente, se eu pudesse lhe precisar essa resposta, eu lhe daria. Ter dúvidas, suspeitas, achar aqui nesse parlamento é um risco. A gente tem que ter certeza absoluta. Eu queria ter essa certeza hoje, agora. Mas o porque, só concluir, porque as pessoas não estão entendendo. Eu vi um monte de senadores aqui, e pelo incrível que pareça da base governista, querendo comprovar e desconstruir que o servidor está errado, mesmo com relatório do TCU confirmando que ele fez certo, relatório da Anvisa confirmando que ele fez certo, o próprio MPF investigando o mesmo tema. Fala dele, né? E ele só travou os 45 milhões de dólares. São só 45 milhões de dólares. E se eu tivesse o nome para lhe precisar, foi esse aqui, o cara que está mandando ali por trás, deixou de salvar 20 milhões de vidas porque escolheu uma vacina que ia ficar travada, porque tentar empurrar a goela abaixo, nós brasileiros não somos bestas, não vamos deixar mais isso acontecer. Eu, pelo menos, não deixei, levei o conhecimento do presidente. E vou ser criticado hoje, mas quando a hipocrisia acabar, como eles gostam de falar, quando a máscara cair, e ficar comprovado o verdadeiro jogo, vai todo mundo lembrar onde foi que começou. Começou na coragem de impedir que esse tipo de ação continue. Então, senador, me perdoe não ter essa resposta agora, mas vou continuar fazendo o que é certo, independente de quem está no poder, me ameaçando ou me chantageando. Veja, aqui no Globo, acho que é o Globo, e aí a gente vai para a segunda fase. Além de tudo, essa empresa global já vendeu para o Ministério e não entregou. No ano tal, processo tal. Ele aí cita: esse é o caso do Ricardo Barros. Eu falei, exatamente, presidente. Aí ele faz um manifesto um pouco descontente, falando que estava difícil para ele lidar com esse tipo de situação, mas que iria encaminhar para o diretor-geral da Polícia Federal. Isso aqui são declarações que, segundo o Globo, é um diálogo de Vossa Excelência com o presidente da República. Como é que eles tiveram acesso a isso? Não sei, mas está aqui como eu nunca se fosse... falei, desculpa, eu nunca falei isso para ninguém. Bom, o Globo Economia, o Globo recomenda, está aqui, ó. Estão tentando acertar o nome. Pois é. Então... eu não tenho essa memória tão boa assim, queria ter. Olha, neste momento o presidente atende claramente todas as demandas, relator Miranda. Também contou que o presidente chamou o processo da Global como o caso do Ricardo Barros. E aí a gente vai para a segunda fase. Além de tudo, essa empresa global já vendeu para o Ministério e não entregou no ano tal, processo tal. Ele aí cita: esse é o caso do Ricardo Barros. Eu falei, exatamente, presidente. Aí ele fez um manifesto um pouco descontente, falando que estava difícil para ele lidar com esse tipo de situação, mas queria encaminhar para o diretor-geral da Polícia Federal. Isso aqui é um diálogo que foi dito pelo jornal O Globo. Senhor presidente, eu vou deixar 1,06 minutos para os próximos colegas. Agradeço. Muito obrigado.